Olá, investidores! Vamos aqui continuar com a nossa análise sobre o CRI da JHSF. Só lembrando que o nosso primeiro vídeo, a gente já falou aqui, né, que esse CRI ele não tem garantias reais específicas, certo? Ou seja, o principal risco desse CRI é a capacidade da JHSF honrar seus pagamentos. Então, para que você possa ficar ligado aí nessa questão, na capacidade da JHSF pagar os seus rendimentos, a gente vai analisar aqui mais a fundo a situação financeira da empresa. Claro, então nesse segundo vídeo a gente vai abordar basicamente a situação financeira da JHSF, as suas decisões estratégicas, né, como é que elas vêm impactando a eficiência operacional e no seu nível de endividamento. Beleza? Bom, quando a gente olha para a saúde financeira de uma empresa, de qualquer empresa, dois pontos são essenciais, né? Primeiro, entender como é que ela opera e segundo, entender quanto ela está devendo, obviamente. Então, no caso da JHSF, os dados mostram uma empresa que já passou por momentos turbulentos, mas que nos últimos anos ela vai conseguindo melhorar bem os seus números, né? Então, no geral, a gente nota que a empresa ela melhorou sua eficiência operacional, ela melhorou sua rentabilidade, mas o aumento no endividamento exige bastante atenção. Então, se os lucros futuros da empresa continuarem sólidos, a dívida tende a não ser um grande problema, né? Mas se os custos subirem, ou se a empresa, sei lá, não entregar os retornos esperados nos investimentos que ela tem feito, essa alavancagem pode pressionar fortemente os resultados. Então, nos últimos anos, a empresa ela tem apostado cada vez mais em ativos que garantem receita recorrente, ou seja, dinheiro entrando no caixa de forma mais previsível, de forma mais constante. A ideia é simples. Ao invés de depender somente de venda de imóvel, a empresa fortalece outros setores. Shopping center, locação residencial, até aeroportos executivos, hotelaria, clubes, enfim. Os números mostram que essa estratégia vem dando certo, vem funcionando bem. A empresa ela alcançou recentemente a marca de mais de R$1 bilhão, né, em receita recorrente. Isso era uma meta que ela tinha lá para 2029 e ela já conseguiu agora. Então, atualmente, esse tipo de receita já corresponde a 64% do faturamento total da empresa. No segmento de shopping, especificamente, a JHSF registrou 1,7 bilhões de reais, né, com venda no quarto trimestre de 2024, um aumento de quase 20% ao ano, né, comparado com o ano anterior. Destaque principalmente por Cidade Jardim, Shopping Jardim, Catarina Outlet. Além disso, a empresa está reforçando o mix de luxo de shopping, né? Investindo em algumas lojas, aí, trazendo algumas lojas de alto luxo. Então, no setor de locação de clube, o crescimento anual foi de quase 62%, e no aeroporto Catarina, né, a receita avançou 46%, com expansão de 12 hangares, previsão para 16. Na hotelaria, a banda Fazano teve um aumento das diárias médias e também um aumento na sua taxa de ocupação, ou seja, tudo parece que tem funcionado bem para a empresa e bem na gestão da empresa. O resultado disso tudo, a margem bruta aí entre 40% e 50%, a margem líquida positiva desde 2018 e um foco cada vez mais crescente nessa receita recorrente. Então, em 2024, a empresa reportou um lucro líquido consolidado de 861 milhões de reais. Então, isso foi uma alta de 73% no ano, tá? Um EBITDA ajustado de 1,3 bilhões, mais de 32% de crescimento em relação ao ano anterior. A margem EBITDA ajustada chegou a 50%, 3,3 pontos percentuais acima do ano anterior. Despesa operacional caiu 30%, então isso mostra a eficiência, reforça essa eficiência, melhorou as margens. Além disso, teve também um ganho contábil relevante, principalmente devido à valorização de alguns ativos, como o Shopping Faria Lima, as unidades do Fazano Residences, ou seja, a empresa vem se comportando bem em termos da sua atividade operacional. Ok? Agora vamos olhar o nível de endividamento. Porque, então, apesar dos avanços operacionais, o endividamento da empresa aumentou fortemente, né? Então, final do ano passado, para a gente pegar o fechadinho, a dívida líquida estava em 1,44 bilhão de reais, 17% a mais do que o anterior. Uma alavancagem aí numa relação dívida líquida sobre EBITDA de 1,85. Vale lembrar que, embora esse nível esteja, sim, abaixo do pico histórico da empresa, que foi mais de 6 vezes lá em 2017, isso mostra que ela voltou a se alavancar, né, para financiar novos projetos ambiciosos, como o Real Park Residences, que é o foco desse CRI especialmente, né, especificamente. Então, esse movimento ele exige atenção, já que isso pressiona a estrutura financeira, aumenta a exposição a custos financeiros como um todo, e um cenário macroeconômico pelo menos desafiador, se é que a gente pode chamar assim. Essa nova emissão, ela vai ser realizada em 3 séries diferentes, com prazos e rentabilidades diferentes. As 2 primeiras são pós-fixadas, atreladas ao CDI. A terceira ela vai ser uma remuneração pré-fixada definida no book building, com base aí na taxa DI a futura de janeiro de 2030, mais um spread de 0,45. O juro
juros vão ser pagos semestralmente, a amortização ela vai ser feita de forma integral no vencimento para séries 1 e 2 e em duas parcelas diferentes para a terceira série, uma em 2031, a outra em 2032. Para vocês ideia se essa remuneração é boa, vamos considerar a remuneração estimada aí das 3 séries. Vamos comparar isso com um título público que paga 100% do CDI. A ideia é a gente calcular o spread, né, o diferencial positivo de juros, né, e comparar isso com os spreads de outros ativos privados. O que os resultados mostram? Que as 3 séries elas apresentam um retorno bastante competitivo, né, principalmente levando em conta que esse CRI ele é isento de imposto de renda para as pessoas físicas. O spread ele fica entre 2,16 e 2,47 ao ano, dependendo da série. Isso significa que um investimento de R$100 mil nesse CRI pode render aí líquido até R$2.460 a mais por ano, R$205 por mês, né, se a gente fosse olhar mensalmente, em relação comparativamente a um título público. Esse é um spread expressivo, né, principalmente se em um papel isento de imposto de renda. Se a gente comparar com outros títulos corporativos com rating de crédito, muitos deles oferecem spreads bem menores. Então, por esses gráficos aqui, a gente pode notar que tem uma vantagem, né, um diferencial positivo em investir nesse CRI do que comparativamente em investir em outros ativos privados de diferentes durações, aí, né, de tempo, de cada uma das séries para diferentes níveis de rating. Então, isso reforça que esse CRI pode ser sim uma boa oportunidade, desde que você esteja confortável com os riscos, né? E é nesse ponto que vale destacar a máxima de que no mercado financeiro, quanto maior o risco, maior tende a ser o retorno. Então, se a empresa está oferecendo uma taxa mais alta para esse prazo, é sinal de que o mercado de alguma forma está exigindo um prêmio de risco para financiar essa empresa. Então isso não é necessariamente ruim, mas exige que o investidor analise cuidadosamente a empresa. Afinal, é você quem vai decidir, né, se vale ou não assumir esse risco em troca dessa rentabilidade superior. Então, em resumo dessa história, a empresa está oferecendo, a JKSF, né, está oferecendo um CRI lastreado em debêntures com vencimento entre 2028 e 2032, taxas competitivas atreladas ao CDI, ou pré-fixadas, dependendo da série, e isenção de imposto de renda para pessoa física. Esse papel, apesar de ser atrativo, né, em rentabilidade, depende diretamente da saúde financeira da empresa e do desempenho do mercado imobiliário, além de ter uma baixa liquidez, ou seja, pode ser difícil vender, sair por lá fora antes do vencimento do título. Então, nos últimos anos, em termos de saúde financeira, a empresa tem adotado uma estratégia de investir em ativos de receita recorrente. Isso reduz a dependência das vendas imobiliárias. Apesar disso, um troço chama atenção. O movimento que a empresa tem feito de emitir dívidas por meio de CRIs, né, para financiar seus projetos, né, enquanto ao mesmo tempo ela usa o seu caixa para recomprar suas ações. Isso pode parecer meio contraditório, mas faz sentido se os investimentos gerarem retorno superior ao custo dessa dívida. Ainda assim, se o cenário econômico piorar, se os projetos não entregarem essa rentabilidade esperada, a empresa pode se ver mais pressionada financeiramente. Por fim, quem está pensando em investir, a gente reforça, hein? É essencial avaliar se esse ativo faz sentido ou não no seu portfólio, considerando os seus objetivos, o seu perfil, a sua tolerância a risco. E lembre-se, estamos aqui para tentar te ajudar a entender essa decisão, tá? Então, quer discutir mais sobre isso, entender mais sobre isso? Fala com a gente. E, claro, continua aqui acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!